Nós ouvimos há pouco a leitura do Santo Evangelho. Lucas capítulo 1, versículo 26 ao 38. Se nós olharmos para a coroa de advento, hoje a quarta vela da coroa foi acesa. Cada vela, cada semana, uma mensagem. Cada semana, algo que nos fez lembrar e também nos preparar para aquele que veio, para aquele que virá para julgar os vivos e os mortos. Naquela primeira semana, a primeira vela que foi acesa, nós nos lembramos a respeito da profecia e estudamos o texto do apóstolo Pedro, que fala sobre a palavra de Deus. Na segunda semana, nós então nos lembramos de Belém. Na terceira semana, nos lembramos dos pastores. E hoje, na quarta semana, quando a quarta vela foi acesa, nós nos lembramos dos anjos. Os anjos, seres celestiais que sempre estiveram presentes nas mais variadas narrações, episódios bíblicos, se nós assim lembrarmos do Antigo Testamento. Foram situações em que Deus interveio para agir em favor do seu povo, mas essa ação de Deus em favor do seu povo tinha o intuito de salvar. Essa intervenção de Deus ainda hoje tem como intuito salvar o ser humano. Vamos lembrar alguns episódios em que os anjos se fizeram presentes, em que os anjos mostraram a grande intervenção de Deus na história, com o intuito de salvar. Gênesis capítulo 18, onde fala sobre Sara, uma mulher estéril, você terá um filho. Êxodo 3, sarça ardente, o anjo, dizem que o próprio Cristo ali estava para dizer para Moisés, para chamar Moisés, para libertar o povo de Israel. Juízes capítulo 6, Gideão. Nós temos também lá em Juízes 13, quando apareceu o anjo para a mãe de Sansão, mulher estéril. Nós também podemos considerar Eli um anjo, porque foi Eli quem disse para Ana que ela teria um filho. Ela também era estéril. Nós podemos nos lembrar de Isabel, em Lucas capítulo 1, quando o anjo anuncia para o pai, Zacarias, a respeito do nascimento de João Batista, mas Isabel também era estéril. E agora o anjo aparece para Maria. Maria não é estéril, mas Maria é virgem. Espetacular! Anjos anunciando uma boa mensagem. Anjos que vinham para dizer: Deus intervém na história, mas Ele intervém com o intuito de salvar. Relatos em que anjos apareceram ou o próprio Deus apareceu. E se nós formos ler esses textos, nós vamos poder observar uma mensagem muito similar. E essa similaridade indica que o Deus que age é o mesmo. E o objetivo de Deus é só um, é único: salvar. Vamos hoje acompanhar um pouquinho desse diálogo de um anjo, o anjo Gabriel, com Maria. O anjo aparece e diz assim: o Senhor está com você. Que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada, o Senhor está com você. Essas palavras, o Senhor está com você, marcam o grande desafio diante da missão que estava por se realizar. Mas ao mesmo tempo também essa frase quer dizer: a missão não é fácil, mas Deus está contigo. Deus está com você. Essas mesmas palavras, elas foram anunciadas para Moisés. Êxodo capítulo 3, versículo 12. Essas palavras foram anunciadas para Josué. Josué capítulo 1, versículo 9. Também para Gideão, Juízes 6, 12. Também para o profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 8. E também são ditas a nós.
O Senhor está com você, igreja. A igreja que nesses tempos de pandemia, já que os templos precisam permanecer fechados, ou com um grupo muito reduzido, a mensagem do anjo: o Senhor está com você. Não desanimem e não fiquem preocupados com o futuro da igreja, porque a promessa de Jesus é uma: nem as portas do inferno vão prevalecer contra a igreja. Daí nós temos a continuação do diálogo, e o diálogo do anjo agora ele tem aquela frase que para mim é a frase preferida de Deus. Eu não sei que frase você tem como sendo a sua preferida, mas Deus tem uma frase preferida, e a frase preferida de Deus é: não tenha medo. Na tradução revista e corrigida, e na tradução da Bíblia revisada fiel, esta frase, não tenha medo, aparece 61 vezes. É Deus dizendo: se eu estou com você, e Ele disse já, o Senhor está contigo, se eu estou com você, não temas. A presença de Deus é constante. O próprio Jesus, depois de ressuscitado, quando Ele então envia a sua igreja para realizar uma missão, Jesus diz: eu estarei com vocês todos os dias. Então, podem continuar batizando, podem continuar fazendo discípulos. O anjo aparece para trazer uma mensagem para Maria, e este anjo diz: Maria, tudo o que está por acontecer é cumprimento da promessa do próprio Deus. Lembre-se, Deus fez uma promessa para Davi, 2 Samuel capítulo 7, nós ouvimos há pouco aqui na leitura bíblica. O Senhor também fez uma promessa pelo profeta Isaías, que o Salvador iria nascer de uma virgem, Isaías 7,14, e que o nome desse Salvador, que iria nascer de uma virgem, seria Emanuel, o Deus conosco. O nome dele vai ser Jesus. O anjo não traz nada novo. O anjo apenas diz assim: olha, eu estou aqui para comunicar para você, Maria, que Deus fez uma promessa, e Deus agora vai cumprir essa promessa. O Senhor está com você, não tenha medo. Deus sempre se ocupou, Deus se ocupa, e Deus vai continuar se ocupando em salvar. Fez promessas e já cumpriu, mas Ele ainda tem uma para cumprir, e essa promessa que está por ser cumprida: Jesus voltará para julgar os vivos e os mortos. Muitas pessoas, infelizmente, já estão ignorando, e não vai ser diferente daquele primeiro Natal, ou daquela primeira vez em que Jesus veio, quando o apóstolo João escreve assim: veio para o seu próprio povo, mas o seu próprio povo o rejeitou. Infelizmente, é nesse contexto que nós vivemos. Lembremos que se algumas poucas pessoas foram agraciadas em ver e ouvir uma mensagem dos anjos, eu não sei quando, mas nós também vamos ver anjos, nós também vamos conversar com anjos. Mas a primeira coisa que nós vamos ouvir dos anjos é a trombeta, a corneta que vai levantar os mortos e que vai também dizer para os vivos: o Senhor chegou. Maria é o diálogo pensativa sobre aquilo que o anjo estava falando para ela, sobre a grande missão que ela estava recebendo. Maria estava pensativa porque, claro, ela não era estéril como havia sido Sara, não era estéril como Ana, talvez não fosse estéril como Isabel, mas ela ficou pensando: eu sou virgem e nem sequer casada eu estou. E aqui o anjo faz uma grande revelação, a revelação do mistério insondável de Deus. É o mistério da concepção virginal. Em outras palavras, só há Natal
por causa do grande milagre do Espírito Santo. Já pararam para pensar sobre isso? Só há Natal porque o Espírito Santo operou um grande milagre. Concepção virginal de Maria. Aliás, só há Natal hoje ainda, em pleno século XXI, por causa do milagre do Espírito Santo. Porque é Ele quem nos faz crer naquele que foi feito homem. É Ele que nos faz crer naquele que veio para ocupar o nosso lugar na cruz. Se não fosse o Espírito Santo, nós não iríamos crer. Se não fosse o Espírito Santo, nós não seríamos salvos. Natal não é dia só de falar de Jesus. Natal é dia também de falar do Espírito Santo. Aquele que fez esse grande milagre, concepção virginal. O Espírito Santo é aquele que ainda faz um grande milagre, nos faz crer, porque nós temos mais motivos e razões para não crer, mas o Espírito Santo nos guarda e nos preserva na fé verdadeira. Um diálogo entre o anjo e Maria, um diálogo onde nos é revelado o mistério insondável de Deus, um Deus ocupado em salvar o seu povo, um diálogo que mostra o Deus, o menino Jesus, sendo concebido e assim tornando-se homem para ocupar o lugar do pecador. O Espírito Santo, que desde a criação do mundo, Gênesis capítulo 1, versículo 2, age em favor do seu nome. Espírito Santo que continua agindo em favor do povo de Deus, porque para Deus não há nada impossível quando o assunto é salvação. Você já se deu conta que Deus é um Deus ocupado em salvar? E Ele é tão ocupado em salvar que o próprio Jesus diz que só tem um pecado para o qual não há perdão: recusar-se a crer em Jesus. Aquele onde a pessoa ignora a ação e a obra do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo é trazer pessoas à fé no Filho encarnado de Deus. É trazer pessoas e fazer pessoas permanecer na fé, porque Deus ainda tem um meio para salvar, e o meio de salvação é fazer as pessoas crer pelo poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo age pela palavra e também pelo sacramento. E o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Efésios: pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Querido irmão, querida irmã em Jesus, não esqueça isso. Natal é dia de lembrar do Jesus da manjedoura, mas Natal também é dia de lembrar e agradecer a Deus pela ação milagrosa do Espírito Santo na nossa vida, porque se não fosse a ação do Espírito Santo na nossa vida, nós não poderíamos dizer como precisamos dizer, e nem Maria poderia dizer o que ela disse: aqui está a serva do Senhor. Sim, Senhor, obrigado pela sua intervenção milagrosa na minha vida, e aqui está o servo do Senhor, aqui está a serva do Senhor, a empregada do Senhor. Nós não temos apenas o privilégio de servir a Deus, mas nós temos a honra de trabalhar em favor dos outros. Deus continuou ocupado em salvar, e Deus vai continuar dando todo o meio necessário para salvar os seus filhos e as suas filhas. O próprio Cristo veio para servir, e veio para servir a mim e a você. E a nós que servimos o Senhor, Ele pelo anjo continua dizendo: o Senhor está com você.
Não tenha medo, pois o Deus ocupado em salvar o seu povo é o Deus que continua ocupado em salvar o seu povo e continua agindo pela ação do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém. Amém.